empreender? É colocar algo em jogo em troca de algo muito maior. Quando o cara está desempregado, ele tem menos para colocar em jogo. O cara esforçado, que trabalha muito e não tem resultado, às vezes é um cara bom, mas está no modelo errado. Nas pessoas com quem a gente convive, a gente percebe que se você não estiver dentro de uma linha de montagem, se você não estiver dentro de um caminho natural, as pessoas acham que isso é um problema. E não existe só aquelas pessoas que são funcionárias numa empresa, que são executivos, que trabalham 40 anos numa empresa. Você pode empreender, você pode ser atleta, você pode ser um pintor, você pode ser um artista plástico bem-sucedido, você pode ser um dançarino, você pode ser um ator. Existem muitas alternativas além do padrão. E aí o que acontece? Você precisa libertar a tua mente dos padrões. Só que quando você se liberta, você começa a sonhar. E o sonho não é ruim, você sonhar. Tudo começa com um desejo. Tudo começa com a pessoa desejando alguma coisa. Tudo que existe do mundo hoje é porque alguém desejou aquilo. Alguém sonhou com aquilo. Então, nesse sentido, a ambição é muito importante. A ambição é fundamental. Porque esse desejo é a origem de tudo, mas não é tudo. Esse é o ponto. A segunda variável desse algoritmo, além de libertar a nossa mente, é equipar. A gente precisa se libertar e a gente precisa se equipar. A gente precisa estar equipado com ferramentas com a finalidade de triunfar. Então é libertar e equipar para triunfar. Então a gente precisa se equipar. Se equipar com o quê? Matemática. Precisa saber matemática. A matemática é muito importante. Você precisa de dados, você precisa de informação e você precisa cruzar dados. Você precisa extrair conclusões dos dados. Isso é a lógica matemática. Então, ainda do básico, português. Você tem que saber falar bem português, escrever bem português. Por quê? Porque hoje nós estamos na era da rede social. Na era da rede social, você precisa saber se comunicar. Cada dono de empresa tem a oportunidade de ser um influenciador do seu próprio negócio. Ele precisa saber escrever um pouquinho, não precisa ser um escritor. Mas ele tem que saber se comunicar. Então, assim, estou começando pelo básico. Português e matemática. Esse é o básico. Comunicação também é um... Comunicação. Eu acho que básico. É um dos básicos. Liderança. Você vai ter que liderar. A pessoa a dona de casa vai fazer bolo, daqui a pouco ela vai contratar 2 funcionários. Vai ter que saber liderar essas pessoas. Você quer ter uma empresa, você tem que liderar. Senão você não vai expandir o seu negócio. Daí você vai para as disciplinas de negócios, propriamente ditas. Primeira delas, saber fazer o desenho do seu modelo de negócio. Você tem que ter algum modelo de negócio. É a regrinha do jogo. Você decide qual é a regrinha do jogo. A gente decide como a gente quer vender o nosso produto. A gente quer vender via franquia? Quer vender através de revendedores? Quer vender de forma direta? Quer exportar? Eu vou fabricar para vender? Ou eu vou fabricar e vou vender para revendedores que vão vender para o cliente? Eu sou um B2C, eu sou um B2B2C. Eu preciso decidir qual é o meu... B2B é negócio que vende para negócio. B2C é negócio que vende direto para o cliente. E o B2B2C é o que vende para um negócio que vai vender para um outro cliente. Ou seja, eu preciso fazer um desenho. Todo mundo tem que ter um modelo de negócio. Se eu vou vender bolo, vou fazer bolo na minha casa e vou querer vender bolo, eu preciso definir qual é o meu modelo de negócio. Eu quero fazer bolo para vender para padaria, que vai vender para os clientes. Eu quero fazer bolo para vender para os meus vizinhos. Eu quero fazer bolo... Para quem eu vou vender? Bolo de aniversário? Bolo para comer à tarde, no café da tarde? Às vezes, as pessoas mais visionárias, elas são muito visuais. Então, por exemplo, eu quando pego uma ideia ou um modelo, eu sempre vou fazer um desenho. Então, quando eu vou pensar num negócio, eu não penso no cliente, eu não penso só no número, eu penso num desenho. Isso aqui vai fazer isso aqui, que passa para cá, setinha para cá, setinha para lá. Esse é o desenho do modelo de negócio. Então, essa é a primeira competência técnica que alguém que quer ter um negócio, é saber qual é o seu modelo de negócio. Depois você tem que saber como vender esse produto. Como você vai vender o seu produto? Você sabe vender? Você sabe prospectar? Você sabe gerar lead? Você sabe performar? Qual é a tua taxa de conversão? Qual vai ser o seu CAC? Seu custo de aquisição? Qual vai ser o seu LTV? Seu lifetime value? Ou seja, todos esses cálculos, todos esses fazem parte de competências básicas de quem quer ter um negócio. Empreender não é aleatório. Grande parte das pessoas, Thiago, que querem abrir um negócio, para começar, eles querem começar um negócio, às vezes por um motivo errado. O que é o motivo certo para abrir um negócio? Eu tenho vontade, por exemplo, eu tenho vontade de ter uma vida boa. Eu quero ganhar acima da média. Eu quero construir um projeto. Isso é um motivo bom. Isso é um motivo bom. Quero ganhar mais. Isso é um motivo bom. Eu tenho um sonho de construir um projeto que seja reconhecido no mercado.
Bacana, é um bom motivo também. O que seria um motivo ruim? Eu quero empreender porque eu quero me livrar do patrão. Ele não vai se livrar do patrão. Ele vai se livrar de um patrão e vai arrumar 30 patrões. O funcionário dele vai ser patrão, o fornecedor vai ser patrão, o governo vai ser patrão. Eu quero empreender para poder viajar e tirar minhas férias. Quero empreender para trabalhar menos. Motivo errado. Ixi, mal sabe. Mal sabe. Quero empreender para ter glamour. Não vai levar muitos anos para ter glamour. Vai levar muitos anos. Então, assim, muitas pessoas têm motivos errados. Quer ver outro ponto? O cara é um executivo bem-sucedido. Morre de vontade de empreender. Ele empreende para o chefe dele. Mas eu queria ter o meu negócio. Mas ele nunca teve a coragem de fazer. Um dia ele fica desempregado. A empresa manda ele embora por alguma razão. Aí ele pensa, agora eu vou empreender. Errou no timing. Agora ele está mais ansioso. Tá precisando. Agora ele está precisando. Errou no timing. O horário, o timing para poder empreender, para quem está já no mercado, é o auge. É no auge. No melhor momento dele. Inclusive o seguinte, é onde ele vai correr mais risco também, porque ele tem a perder. Só que não tem jeito. O que é empreender? É colocar algo em jogo em troca de algo muito maior. Quando o cara está desempregado, ele tem menos para colocar em jogo. Percebe? Então, assim, a primeira coisa, empreender com os motivos errados. Aí isso explica aquela estatística que você falou do Sebrae no início. E essa estatística é assustadora. São 80% das empresas quebram antes de completarem os primeiros 10 anos. Por quê? As pessoas entram despreparadas. Elas não têm nem a matemática, nem o português, ela não tem o conhecimento de modelo de negócios, vendas, não consegue desenhar o processo de vendas dela direito, entende muito pouco sobre gestão. Quem já ouviu falar na frase produto bom se vende sozinho? Já ouviram falar? Não é verdade. Pode vender até um pouquinho, mas a venda em escala, a venda profissional, ela não é só resultado da qualidade do produto. Está cheio de produto de qualidade encalhado na prateleira. E está cheio de produto mais ou menos vendendo muito. Porque o que faz a venda é o processo de venda. Então, se você tem um processo de venda sendo executado com excelência, o teu produto, você vai evoluindo com o tempo. Agora, o cara pode ter um produto top, mas se não tem processo de venda, se não tem canal de venda, vai ficar encalhado na prateleira. Então, geralmente, como é que uma pessoa começa a empreender? Ela tive uma ideia de produto. Aí, quando ela fala, poxa, quem sabe esse produto daria certo? Começou certo ou errado esse cara? Acho que começou certo. Porque quando você tem uma ideia de produto, você geralmente percebe uma necessidade e aí você tem uma ideia de produto para resolver aquela necessidade. Ok. Só que aí o que o cara faz na sequência? Ele começa a mergulhar, desenvolver o produto. Aí eu acho que ele está errando, na minha visão. Quando eu estou desenvolvendo, eu tenho uma ideia do produto. A minha próximo passo, eu começo a pensar como eu vou vender aquele produto. Por quê que eu começo a pensar como eu vou vender aquele produto antes de mergulhar no produto? Porque eu começo a pensar, para quem eu vou vender, qual é o mercado endereçável, qual é a idade, o público que eu quero vender, quantas pessoas pagam por isso, qual é a classe social que eu quero vender, quantas pessoas pagam por isso. E com essas respostas eu começo a pensar, qual é o meu argumento de vendas, ou seja, qual é o storytelling do meu produto. Segundo uma pesquisa que saiu na Cato, quem fala inglês ganha 62% mais do que quem não fala. Logo, falar inglês é igual a ganhar mais. Então, eu não estou vendendo curso, eu estou vendendo a ascensão social. Olha que storytelling bacana. Gostei desse storytelling. Mas esse storytelling é bom para quem? Para criança ou para adulto? Para adulto. Porque eu estou falando de mercado de trabalho. Então, eu vou focar no público adulto. Olha que interessante. Cara, matador. Eu tenho aqui 30 milhões de possíveis consumidores para esse produto que poderiam pagar um ticket tal e que eu vou usar esse argumento de venda que está muito matador. Eu não desenvolvi o produto ainda. E aí o que acontece? Quando eu defini o meu storytelling do produto, aí eu vou desenvolver o produto dentro do briefing do storytelling. E sabe qual é o pior? Depois que ele fez o produto, ele vai pensar, como é que eu vou vender esse produto agora? E aí pode ser que ele conclua que o público melhor seja o público adulto e ele fez um produto para criança. Percebeu? Ih, caramba, aí tem que refazer o produto de novo, tem que fazer tudo de novo. Eu já vi caras bons, esforçados, trabalhadores não terem resultado. E isso geralmente acontece porque ele está com um modelo de negócio pereba, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Modelo de negócio ruim, mal desenhado. Às vezes o problema é o modelo de negócio. É a mesma coisa o seguinte, né? Você pegar uma semente boa e tentar plantar ela no concreto. Não vai. No cimento não vai dar certo. Você pode ser esforçado, dedicado, a semente é boa, tua intenção é maravilhosa, mas você está tentando plantar essa semente no concreto. Às vezes o modelo de negócios é ruim. O modelo do cara é ruim. E ele nunca parou para pensar. Ele simplesmente fez, porque o pai dele sempre fez, porque o vizinho fez, porque o concorrente trabalha assim. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo e às vezes o modelo não é aquele. Eu posso dar um exemplo prático disso. Quando eu abri a WhatsApp inicialmente, nós éramos uma rede de escolas de inglês. Era escola.
Então eu era dono de uma rede de escolas. E como dono de uma rede de escolas, eu tinha até uma margem boa. Tinha até uma margem de 25% a 30% de rentabilidade. Era razoável, mas eu tinha dificuldade de escalar. 3 anos depois, já dono de 24 escolas, eu estava indo de Curitiba para Maceió, com escala, com conexão, e eu sentei na poltrona em São Paulo da conexão para esperar e dormi. E dormi 3, 4 horas seguidas. E perdi o voo. E quando acordei, eu fiquei assim, eu levei uns 5 minutos, que parecia uma eternidade, para lembrar de onde eu estava indo, para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo. Eu fiquei perdido no tempo. E quando eu entendi o que aconteceu, eu pensei comigo, cara, tá sério esse negócio. Vai dar problema. Tá sério, não tá bom não. Deixa eu ir embora para casa. Aí peguei um voo pro Rio, morava no Rio nessa época. Peguei uma ponte aérea, fui pro Rio de Janeiro, falei, preciso pensar na vida. Esse negócio tinha 24 escolas e eu estava ganhando o que eu ganhava quando eu tinha 10. Porque quando eu expandi muito naquele modelo em que eu trabalhava, eu comecei a ter um custo corporativo grande, um custo de viagem, um custo de hotel, um custo de avião, sabe? Um custo de diretores, um custo de tecnologia, custos que eu não tinha quando tinha uma escola só. E aí eu descobri, claro, eu era inexperiente, tinha 26 anos nessa época, eu descobri que eu era dono de 24 escolas, tinha 1.000 funcionários, mas eu tinha mais responsabilidade, mais pepino para resolver e ganhava menos. E isso era o normal. Se eu já tivesse experiência, eu teria previsto isso. E quando eu descobri isso, eu pensei, preciso mudar o meu modelo de negócio. A gente migrou de rede de escolas, fomos para a editora, passamos a vender material didático, a margem foi muito maior, a tributação muito menor, e eu tinha condições de escalar, e a gente abriu 400 escolas nesse novo modelo. Se eu não tivesse mudado o meu modelo, tivesse deixado de ser dono de uma rede de escolas para ser dono de uma marca, de uma editora, eu não teria construído o que eu construí nos anos seguintes. Então, é problema de modelo. O cara esforçado, que trabalha muito e não tem resultado, às vezes é um cara bom, mas está no modelo errado. Empreender não é uma ciência de foguete, não. Empreender não é um negócio, vamos mandar um foguete para Marte. Não. Empreender é um negócio simples. É uma coisa muito simples. Então, assim, quando a gente fala que quando a pessoa ela é ruim, mas ela precisa aprender, e a educação que resolve, e resolve mesmo. Porque não é verdade que quem empreende com sucesso tem um dom. Não é verdade. É isso que eu ia te perguntar também. Porque você fez o teu primeiro milhão com 21 anos? 23. 23 anos. E tem muita gente que hoje é bilionário no Brasil e começou cedo, fez milhão muito rápido. Mas a maioria, 99,9% das pessoas, com 23 anos, tá perdido na vida. Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Você já meio que respondeu, mas eu preciso fazer até pro público entender. O cara nasce destinado a ser um bilionário, ele nasce com esse faro, ele aprende no caminho. Por que tem gente que tem, porque tem gente que não tem? Me explica isso. Eu tive algumas coisas que me ajudaram. Até 19 anos, até 17 anos, eu queria ser funcionário público. Meu pai era militar e eu queria ser militar. Olha que interessante. Que doideira, né? Eu fui músico desde os meus 11 anos até essa idade, quando eu já percebi que aquilo ali não me daria um futuro. E eu cheguei à conclusão, serei músico pro resto da minha vida. Mas viver da música... Você trocou sonho por hobby. Eu troquei carreira por hobby. Foi o que eu fiz na música também. Pois é. Mas aí eu troquei o meu sonho da música para que fosse hobby quando eu decidi ser funcionário público. E aí persegui ser militar. Passei nas escolas de formação de oficial, foi bem difícil aquele processo. E depois eu me dei conta que aquilo não era para mim, que eu não me identificava como eu achava. Saí. E o que aconteceu para mim, por incrível que pareça, que foi um gatilho importante, foi que quando eu comecei o meu relacionamento com a Luciana, eu tinha 18 anos, ela tinha 15. E aquilo foi uma novidade na minha vida, me apaixonei tão jovem. E eu pensei, cara, preciso ganhar dinheiro. Então foi uma mulher que me fez pensar pela primeira vez na vida que eu preciso ganhar dinheiro. Tá vendo o poder das mulheres aí? Preciso ganhar dinheiro. Aí eu experimentei vender, eu tinha um relógio de calculadora. Eu vendi aquele relógio, peguei aquele dinheirinho na mão, achei interessante essa coisa. Vendi, peguei um dinheiro, que interessante. Aí eu comprei 2 relógios, vendi os 2, acho que eu vendi uns 100 e poucos relógios ali naquela fase. Comecei a ter dinheiro para financiar meu cineminha, os presentinhos, a gente saía. Foi uma primeira experiência de vendas. Então eu penso que essa para mim funcionou assim, entendeu, Thiago? Eu fui impulsionado a querer ganhar dinheiro e eu conheci a venda muito cedo. Eu bombei nas vendas e comecei a ganhar mais dinheiro que meus pais. E aquilo ali para mim foi... Eu segui esse caminho. Então, a Luciana para mim, ela me despertou para isso e eu conheci vendas. E aí das vendas eu tive um excelente resultado. Meu caminho começou assim.